eu quero, antes de mais nada, te agradecer. Você e a Ana, que sempre a gente teve um contato, sempre conversamos, né? E tivemos esse modo inspirador sempre de lidar, de retroalimentar. Eu, pelo menos, sempre fui assim. E massa que eu lembro muito da vez que eu visitei vocês lá no Uhum. hospital. E foi muito de se empoderar, porque praticamente assim, eu me vi em você, sabe? Na tua conduta, na tua forma de ver as coisas e da forma como tu hoje representa tudo que foi, né? Que as nossas esposas amadas sempre nos apoiaram e nos viram, né? De alguma forma que nós não sabíamos. Exatamente. Mas tamo aí, Tiagão. Tiago, é uma honra te ter aqui no Você Pode, porque assim como você pôde, muitas pessoas também vão poder, se quiserem, né? E esse programa foi feito justo para isso, cara. É a gente mostrar para as pessoas que atitudes a gente pode tomar, que escolhas fazer para seguir mais forte, muitas vezes, dependendo da situação, né? Pra se erguer. Exatamente, para se erguer. Não tem não cair. Muitas pessoas. Cara, eu vou trazer aqui de novo um livro que eu acho fantástico, que é A Segunda Montanha, de David Brooks. A segunda montanha, tem a primeira montanha e a segunda. A primeira, tu trilha, tu conquista, né? Tu vai a fundo como indivíduo. Todo mundo desce um vale. Entre as duas montanhas tem um vale. E eu acredito muito que todo mundo, com maior grau, menor grau, passa por um vale profundo, passa por um vale mais raso, mas se reerguer é o segredo. Como que essa pessoa vai fazer ela com ela mesma para sair dali, né? Então E o que pra uma pessoa às vezes é extremamente profundo, pra outra acaba sendo mais raso. E tem que lidar com isso de qualquer forma, né? né? Tem que lidar. Tem que subir a montanha. Isso aí. Isso aí. É fantástico o livro porque ele traz essa similaridade em diversas fases da vida das pessoas. Tanto no casamento, tanto nas fases de conquistas, na forma de ver, conduzir a vida. É bem bacana. Super recomendo. Mas aí, Tiagão, vocês fizeram uma longa estrada aí, gratidão por vocês estarem aqui. E o Você Pode tem hoje o apoio de duas grandes empresas também, que nos incentivam a estar aqui e fazer o que a gente sempre pôde fazer pelo programa. Uma é o patrocinador Óptica Wolf. A Óptica Wolf veste seus olhos. Então, ela nos apoia desde sempre e nos incentiva com muito conteúdo, inclusive, porque a gente, em paralelo ao programa Você Pode, a gente tem o Você Pode Mais com o patrocinador. E a Ótica Wolf tem trazido aí conteúdos super relevantes para a gente se inspirar também, né? De conhecimento de produtos e, enfim, áreas afins da saúde também. Bem legal. E agora, o nosso novo patrocinador é Esponqueado Jardine Ijuí. A Esponqueado aí está participando agora do nosso podcast, que a partir de então nós vamos começar uns episódios massa aí também. E há pouco tempo teve o lançamento Tu viu o lançamento do Sonic que teve? Não acompanhei, mas é algo que eu vou ter que procurar, que a gente sempre tá olhando o carro, Olha vendo aí. se vai trocar, vai fazer alguma mudança, então Cara, o acho que Sonic é vale a um pena olhar. SUV muito bacana, né? Um carro que fica entre a Tracker e o Eu não sei não, se é não, o Captiva. menor. Eu tinha ele até, o Onix, a Tracker e o Onix. Então o Sonic é no meio. E é um Uhum. SUV. Ficou lindo, Eu cara. lembro do modelo antigo do Sonic. Não. É, Cara, por eu acaso, lembro do essa modelo semana eu antigo. cruzei por um modelão antigo, assim, Sonic, mas ele era miudinho. Isso, era Agora bem tá um carro compacto. lindo, um design super moderno, assim, bem bacana. Eu fui no lançamento e
É o que dizem, né? O Sonic é o SUV que não vai sair da sua cabeça, porque ele ficou maravilhoso, cara. E a Esponqueado tá junto aí nessa parceria, é muito legal. E nós também vamos produzir conteúdos com eles, bacana. Tiagão, te apresenta para nós, para esse povo Claro. maravilhoso que nos assiste, esse público incrível que sempre busca informação, busca relevância, busca inspiração acima de tudo. Quero que tu te apresente e depois nós vamos decorrer um papo aí, várias frentes, né? Conversar, Várias trocar uma ideia. Mas, Então, primeiro, Lourenço, obrigado pelo convite. Eu acho que eu já falei contigo sobre isso, estou sempre à disposição. Se quiser conversar sobre tudo que aconteceu, sobre outras coisas, né? Estou sempre à disposição, então muito obrigado pelo espaço, acho que é muito importante. tamo junto. E eu sou natural aqui de Juí, tá? Nasci aqui, vivi aqui por muito tempo, fui a trabalho, casei aqui e fui a trabalho para Santa Maria. Morei durante alguns anos em Santa Maria e hoje moro em Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre, trabalho numa cerealista na Agrofel. E hoje a nossa vida acabou nesse último, dá para dizer que depois que ela recomeçou, nesse último ano ela se concretizou em Porto Alegre, né? A gente estava ainda conhecendo a cidade e agora a gente está bem estabilizado lá, organizado lá. Então, hoje eu moro em Porto Alegre, mas eu trabalho com essa parte de commodities, né, na Agrofel e é isso. Estamos agora em Juí para visitar a família e aproveitar o feriado. E eu mas- aproveitei esse gancho para te trazer aqui, Exatamente. porque outras ocasiões que nos encontramos foram muito especiais e a galera vai ficar sabendo aí. Mas acima de tudo, essa honra é muito minha porque nós nos acompanhamos, né? E eu sei muito que agora é um momento de curtição e de realmente. Por isso que eu te trouxe aqui, cara, porque tu tem muito a contar e a fazer com essas pessoas enxergarem esse potencial, né? Que tu Sim. demonstrou, que tu trouxe, de que forma tu conduziu, né? Sim, acho que na minha forma de ver, assim, eu acompanhei tua história, eu vi os vídeos que tu postava. Tem um vídeo que é emblemático, que até o Moinhos, o hospital, repostou. Sim, sim. Aquele vídeo é muito legal e ele inspira bastante. Então, eu olhei aquilo enquanto eu estava no hospital, eu vi aquele vídeo enquanto eu estava no hospital. Eu acho que eu vi aquele vídeo um pouco antes de tu me visitar no hospital, naquele período. Então, Isso, saiu é um antes. vídeo, é um vídeo que ele inspira bastante. E eu acho que todo mundo tem sua forma de se organizar e passar pelas dificuldades, independente quais sejam, né? Se Isso. forem de saúde, qualquer tipo de dificuldade na vida, a gente tem que enfrentar e resolver. Sem dúvida. Eu acho que ficar parado esperando cair do céu não tem como. Então, Não. tem que dar um jeito de resolver. E acho que foi isso que ajudou bastante, né? Mas, então vamos contar para essa galera o Vamos. eu acho que pode dar Claro, faz um princípio, meio e fim, assim, um resumão para poder situar, porque, cara, a gente no meio do caminho vai trilhar por outras nuances aí do papo, mas eu acredito muito que nós temos aqui muito a divulgar, inclusive, que esse mês é muito especial, né? Temos que divulgar que atitudes fazem a diferença, enfim, bora lá. Eu acho que agora a Ana vai me ajudar bastante com as datas, que eu não sou muito bom com Bora, datas. Ana, tá aí, nos ajuda, não Isso, tem problema. vai me ajudando. Mas foi em 2023, recém tinha recebido a proposta, o convite para me mudar a Porto Alegre a trabalho, para trabalhar na Agrofel. E a gente se mudou abril. Eu passei mais ou menos um mês em hotel, procurando apartamento, já trabalhando na nova empresa, praticamente uns 30 dias. Maio, quando a gente tinha arrumado apartamento, fazia uns 15 dias que a gente estava no apartamento. Eu já estava na Agrofel, já tinha a turma do futebol da empresa. Então já fazia o quê? Não fazia 40 dias que eu estava trabalhando de verdade na empresa em Porto Alegre. E eu lembro como se fosse hoje, eu comecei, os primeiros sintomas que eu tive, os sinais clínicos, foi como se fosse um resfriado. Então eu tinha febre, aí eu comecei a ter febre. A primeira vez que eu notei mais forte foi quando eu saí de um jogo de futebol. Eu saí de um jogo de futebol numa terça-feira e disse pra ele, eu acho que eu tô resfriado, tô gripado. Tive muito suor noturno durante a noite, tive que trocar a camiseta, tava suado. E febre, mas eu tomava medicamento, né? E passava febre, trabalhava normal. E assim foi praticamente de terça a sexta. Sexta a gente recebeu um casal de amigo, né? E aí primeira vez em Porto Alegre que a gente ia sair, fomos num barzinho, tomei um chopp, ficamos até mais tarde na rua, voltamos. No outro dia eu disse, não tô legal, não tô bem.
Aí ficamos, acho que em casa, daí sexta-feira a gente ficou em casa e sábado a gente saiu. E aí domingo de manhã eu não tô muito legal, não melhorei do resfriado ainda e tomando medicamento pra febre, pra resfriado, medicamento normal. Eu disse, a gente tinha combinado até de almoçar junto, eu disse, vou ficar em casa, vou ir consultar que eu não tô muito legal. Eu fui consultar em Porto Alegre, mas disse, não, resfriado. Me deu os mesmos medicamentos que eu já tava tomando e segue a vida. Aí eu não melhorei durante aquela semana, consultei online, lá em Porto Alegre é muito movimentado, então eu acionei o plano de saúde e consultei online, mas disse, não, segue tomando isso, esse é um resfriado, tem que dar o tempo para passar. E aí foi na quinta-feira, tinha um feriado, como é o feriado de Corpus Christi, lá de 2023, a gente veio para Ijuí, mesma coisa que a gente tá fazendo agora, veio para Ijuí, para visitar a família e tudo mais, e eu vim dirigir, acho que 1 hora na estrada e disse pra ela, não tô legal. E ela pegou o carro e eu vim dormindo de lá até aqui. E as queixas que eu tinha pra ela era o suor, febre, uma dor no peito, que eu achava que era aquela dor do corpo, assim, mas era uma dor. Sim. Hoje eu já percebo que era a dor no peito, né? Consegue diferenciar? Consigo diferenciar um pouco, mas eu acho que naquele momento não tinha como ter ideia do que. A gente associa, é automático, né? Hoje associa. Naquela época, associa ao que eu tive, mas naquela época eu não fazia ideia do que podia ser. Era um resfriado. Sim. Aí eu cheguei aqui a gente chegou na quinta. Sexta-feira eu trabalhei na Agrofel aqui de Juí. A Ana trabalhou também. E aí ela me disse, quem sabe tu vai no hospital pra tomar um antibiótico. Mentira, eu já tinha começado a tomar antibiótico na segunda consulta e não tava melhorando. Ela disse, quem sabe tu vai no hospital aqui e pra tomar alguma coisa na veia, que daí tu vai estar melhor pra gente aproveitar o Dia dos Namorados, que era dia 12. Isso foi sexta de noite, né? Aí ela me levou até o hospital. Aí o médico pediu um exame de sangue e de lá eu não saí do hospital por muito tempo. Então o exame de sangue já veio bastante alterado, eu não recordo os números exatos, mas eu tava com plaqueta... Tava bem alterado. Bem alterado. As plaquetas estavam muito baixas, os leucócitos em 82 mil, acho que o normal é 16, 14, algo assim, estavam em 82 mil. Aí o médico já me colocou num quarto, iniciou antibiótico terapia e já chamou, acho que a mãe tava lá também, não sei se ela chegou aí lá ou não, mas nesse momento, mas o médico já chamou e disse, vamos ter que investigar, ver o que é. E aí sugeriu que a gente chamasse um hemato. E aí o primeiro nome que veio pra Ana, né, foi... Da Anja. Exatamente. Da nossa Anja. E aí o que acontece? Ela tratou o pai da Ana, né? O pai da Ana teve também, foi muitos anos atrás. É mesmo? Isso. E aí, a Ana veio o nome dela, a gente chamou ela. E foi mas a gente chamou ela no sábado de tarde, né? Sábado de tarde. E aí eu já disse, diagnóstico quase que evidente é de leucemia. Sim. Agora a gente tem que investigar, entender que leucemia que tipo de leucemia é, fazer tudo. Né? E já ela iniciou com quimioterapia, se não me engano. E aí eu tava com a saturação muito baixa. Então, logo depois ela já disse, eu acho que o ideal seria vocês irem a Porto Alegre. Falou do Flávio, né? Sim. Que foi o teu médico. O nosso amado favorito. Exatamente. Foi o meu médico também, falou com ele. Eu lembro, tu vai poder me ajudar, eu acho, amor, mas eu lembro de algumas coisas que ela disse, vou ver se ele te aceita, né? Vou ver como é que tá lá, se vai ter o teu caso, se vai ter, se tem espaço, porque precisei pra CTI, aquela coisa toda. Eu não sei como é que aconteceu fora do quarto, né? Eu não participei, mas ele me aceitou. Ela disse, tem que ir de avião. E aí foi aquela briga pra conseguir o avião, pra conseguir aprovar tudo. Conseguimos, porque eu tava com a saturação em 80%. Com oxigênio. Eu não sei o nome daquele oxigênio do nariz, mas com aquele oxigênio eu já tava com a saturação baixa. Daí eu me desloquei para Porto Alegre, então de avião no domingo de tardinha, né? A gente saiu daqui, 6 horas, foi de avião para lá. E até acrescentando, bem rapidinho, hoje eu tava relembrando o teu caso com a Sheila em casa, perguntando até pra gente ter conhecimento um pouco aqui dos detalhes, mas ela fala isso, cara, que se tu não tivesse saído de avião, tu não chegava lá. Não estaria hoje aqui. Eu lembro muito bem disso, porque, eu ainda, eu tava bem, e são coisas que marcaram, assim, eu ia voltar a trabalhar, tava começando um emprego novo, eu mandei mensagem pro meu gerente, pro diretor, e disse, eu tô no hospital, talvez eu não consiga voltar segunda, eu tô investigando o que é, acho que vou ter que ficar um tempo no hospital. Aí depois que descobrimos,
Eu mandei mensagem, ó, fala com a Ana, meu telefone vai ficar com ela, eu não sei o que pode ser, mas acho que não é tão simples, eu vou ficar um tempo no hospital. Sim. E aí, lembro que eu passei todas as senhas pra Ana. Sim. Aí, né, faço todo o projeto. E eu disse, tá, mas quanto custa o avião? Ah, o avião custa X. Eu digo, não, mas é muito caro. Primeira coisa, é muito caro, não dá. E aí ela lembra que ela disse, não, tu vai e acabou. Eu, tá bom. Mas ela já tinha conversado com a Sheila da gravidade e da necessidade. Depois ela me contou tudo o que aconteceu, né, fora do... sem eu ver. Aí eu lembro, tem algumas coisas que me marcaram. Eu digo, tá, eu vou ter que fazer quimioterapia. Já sabia disso. Aí eu chamei o meu padrinho, depois que eu perdi meu pai, eu brinco, é como se fosse um segundo pai pra mim, que é, né, meu padrinho. Eu disse, e ele é barbeiro aqui em Juiz, eu disse, tchê, chama o Eiro que eu preciso que alguém corte meu cabelo. Eu não vou perder o cabelo todo. Chama ele aqui, vamos raspar a cabeça, que eu já vou com o cabelo curto. Porque eu já há muito tempo usava o cabelo raspado. Aí ele foi lá, raspou o cabelo. Daí foi quem mais lá? Acho que foi a Luiz e o Joe, que são nossos compadres, foram lá visitar, e daí de lá eu lembro que eu mandei algumas fotos só pros meus chefes, vou ficar um tempo e tal. E aí fui a Porto Alegre. Então peguei o avião na tardinha, fui a Porto Alegre, a gente chegou de noite lá, reto pra CTI. Desse momento em diante, a minha memória fica um pouco mais vaga, porque eu comecei a ficar muito medicado, eu lembro de poucas situações. Mas tu vai me ajudando pros dias. Eu cheguei domingo de noite, e na segunda de manhã eu fui pra Aveni. Acho que foi isso. De domingo pra segunda, eu não lembro muito, tava muito medicado, com a saturação muito baixa. Aí segunda de manhã eu fui pra VNI, que é extremamente desconfortável, é uma máscara que faz, se eu não me engano, faz vácuo e força a entrada de oxigênio, né, pro pulmão. E ela não deu muito efeito, não ajudou muito. E aí eu comecei a entender, porque isso, na verdade, eu fui entender tudo isso que aconteceu quando eu tava me recuperando, um mês e pouco depois, já fazendo o tratamento da leucemia. Eu tava com leucemia, mas o problema não era a leucemia naquele momento, eram as consequências que a imunidade baixa. Isso foi a forma que eu entendi. Daqui a pouco a Sheila vai me explicar diferente. Mas o que eu entendi foi assim, pô, a leucemia naquele momento... Tu fez o exame e tu acabou tendo também, no meio desse processo, ela me falou hoje de manhã, não sei se foi H1, influenza. Exatamente. Que daí isso... H1N1, trouxe eu tive influenza exato. E aí depois que eu entendi isso, que pô, a leucemia era a doença, a gente tinha que combater, mas o que me causou o primeiro problema, o primeiro agravamento, foi as doenças secundárias. Foi a H1N1, a influenza, que eu não sei se chama assim, mas desceu, ela era pulmonar, ela não era nas vias aéreas superiores, né? Então, meu pulmão tava parando. E eu fui para essa VNI como tentado, fui depois para decúbito. E aí a outra coisa que antes de eles me induzirem ao coma para conseguir entubar e tudo mais, eu lembro muito, foi que eu acho que a mãe chegou um dia depois lá, né? Aí a Ana tava comigo, direto no hospital. Sim. E aí ela disse, eu vou para casa tomar um banho e volto. E aí isso... Ana, isso. Ela dormiu na CTI nesse primeiro dia. E aí a mãe chegou, acho que no outro dia só. Na segunda? Aí ela disse, eu vou em casa tomar um banho, então eu vou ficar aqui e aí eu volto. Eu disse, tá. Bem, eu ainda tava lembrando. E aí o médico veio, comecei a dar uma piorada e o médico veio, nós vamos ter que entubar. Aí a mãe disse, não, espera que a Ana tem que voltar. Aí ligou pra Ana, a Ana tava no Uber, eu não sei como é que tu fez, mas a Ana tava no Uber, ela me contou depois, aí ela pediu pra voltar, mas ela não deu pra esperar. Não teve como esperar. Claro. Então a mãe, eu lembro, a mãe, eu não conseguia mais falar, e a mãe me perguntou, tu quer que eu fale alguma coisa pra Ana? Eu lembro que eu só fiz um coração com a mão e não lembro mais nada. Acho que quando tu chegou eu já tava entubado. E aí depois, agora tu vai me ajudando, porque essa parte foi a mais fácil, porque eu fui entubado na terça-feira de manhã, dia 13 de junho, eu fui entubado e essa foi a parte mais fácil, porque eu acordei 32 dias depois e tá tudo ok, eu não sei nada do que aconteceu naquele período. Eu não lembro de nada, eu tenho pequenos flashes de alguns momentos que eu acordei na CTI, mas esse pra mim foi o período mais fácil. Sim. Porque eu não lembro de nada. Quem viveu isso, quem sofreu. Exatamente. Quem tá lá já se emocionando com a história. Exatamente. Mas é isso, cara. É lindo porque foi doído, né? Na hora. Foi doído no dia, no mês, no ano. Mas olha aqui. Né? Valeu o esforço, não mudou a vida. É isso aí, cara. Se inspirem nessa história aqui que vocês vão curtir muito. Vamos lá.
E aí, naquele momento, eu tava com o pulmão parando. Sim. E aí que foi tomada, na terça de manhã eu fui entubado, botaram Aveni, decúbito, tentaram tudo que podia, e disse, não tem o que fazer. Já tava entubado, tá, e qual é o... não tinha resposta nenhuma. Qual é o próximo passo? Sim. ECMO, né? Que é aquele, eu não sei como é que chama, mas é um pulmão artificial. Exatamente, é o mesmo aparelho que usam para transplante de pulmão, para transplante de coração. Isso. Ele faz uma circulação extracorpórea, né? Uhum. Então, o meu sangue saía do corpo, oxigenava dentro dessa máquina e voltava, porque o pulmão não funcionava mais. Sim. E aí foi os 32 dias, eu fiquei 23, 25 dias em ECMO e 32 dias na CTI. Sim. E esse período foi, aí, ao mesmo tempo que eu tava filtrando sangue, porque a máquina tem que filtrar o sangue para oxigenar e para voltar para o organismo, eu tava fazendo tratamento da leucemia, eu tava tratando com antibiótico terapia, depois descobriram uma infecção fúngica no pulmão, então eu tava tratando fungo, bactéria, os vírus, tudo. E a leucemia ao mesmo tempo. E esses foram os períodos mais críticos, que foi na quarta e quinta-feira, né? Foi ali, máximo. Quando você foi anulado, Sei. E daí foi grave, crítico até o 26º dia. O Flávio, que tu conhece muito bem, o nosso médico, nosso amado favorito lá, ele me contou, depois eu perguntei pra ele, tá, e como é que foi? Ele disse, não, tu quase foi umas 2 vezes. Que eu chamei, a Ana, pra se despedirem, porque não tinha o que fazer. Não ia voltar. Mas tu é teimoso, diz ele pra mim. Aí eu digo, isso sou teimoso, cara. Isso sou teimoso. E aí, foi esses 2 dias. Logo que eu fui canulado, daí teve mais alguns dias ali extremamente crítico. A Ana brinca até comigo durante o tratamento. Naquele período tu era o mais crítico do hospital inteiro. E aí começou, foi nesse momento que ela começou com pedido de doação de sangue, com pedido de ajuda para doar sangue, para repor sangue, porque eu tomava uma bolsa de sangue atrás da outra, plaqueta a cada 12 horas, então eu tava consumindo muito sangue. Isso eu acho que depois a gente comenta, mas foi muito legal. Logo esse ponto. Tudo que aconteceu ali foi muito legal. Maravilhoso. Assim, Então, depois disso, passado esses dias críticos, assim, eu saí da ECMO, quando eu tava prestes a sair da ECMO, eu tive mais uma compulsãozinha, eu tive um AVC, por causa do sangue tá muito fino, né? Toda essa complicação, eu tive esse AVC, eu fiquei acho que 2 ou 3 dias, 4 dias com os movimentos de um lado do corpo limitados, praticamente sem mover, mas foi regredindo e hoje eu não tenho sequela, marca em exame, eu não tenho nada e nem... Maravilha. Graças a Deus não tenho nada que me comprometa, assim. Não, fantástico, porque daí, a partir daí, tratamento, recuperação... Exatamente. Melhora, graças a Deus. Essa é a parte que foi, digamos, a mais grave, a mais complicada e que tem vários detalhezinhos no meio. Depois disso, foi, pelo que eu me recordo, foi um tratamento da leucemia. Eu saí da CTI. Fala pra essa galera qual a leucemia que Claro, teve. o que eu tive foi a leucemia mieloide aguda, LMA. Tá? Ela é uma das leucemias, pelo que o Flávio dizia, a tua leucemia é a mais comum, mas ela é bem agressiva. E ela tem tem um alto índice de retorno. Então, e aí, depois que eu saí da CTI, eu fui pro tratamento. Aí foram 4 ou 5 meses de tratamento, né? Idas e vindas para casa, ficava 5 dias em casa, 10 dias em casa, 30 dias no hospital, e assim foi. Todos os ciclos de quimioterapia e tudo mais. Mas o pior período foi esse. Né? E aí, depois disso, terminei o tratamento, a doença estava praticamente controlada, eles chamam de doença residual? DRM. Eles fazem o exame da DRM mínima. Eu tava com 0,19, 0,13. 0,13 quando eu saí do hospital. Ele disse, agora nos próximos meses tem que zerar. E a gente vai fazendo exame todo mês, coletando medula, vendo como é que tá. E aí, quase um ano depois, quando eu tava pronto para voltar a trabalhar, já tinha avisado que eu ia voltar a trabalhar uma semana, 20 dias depois. Eu fiz a última medula e ela tinha ido a 0,19. Então ela tinha aumentado. Aí o Flávio nos chamou e nos deu a outra notícia, que é outro choque que dá. Que diz assim, a gente vai ter que ir para transplante de medula. Aí eu disse, tá, então vamos pro transplante de medula. E aí começou o outro ciclo. Né? Então, durante todo esse tempo eu estava afastado do trabalho, isolado em casa. E aí entram várias coisas que a gente vai comentando. Mas depois disso,
Passou-se o quê? Quase um ano aguardando o doador. No doador, a gente localizou o primeiro doador em 70 dias. Né? Olha aí. Via Redome? Via Redome. Quando ele falou isso, a gente começa todo o processo. Claro. Aí eu fui pra Lisandra, que é a médica hemato especialista em transplante. E aí ela faz os exames, faz a tipagem da minha medula, faz todos os exames necessários, cadastra no Redome, que é nacional, né, mundial. E depois que cadastra, faz todos os exames, eles chamam, falam uma linguagem muito normal, começa a rodar a procura do doador. Sim. E pelo que deu pra gente entender, ela geograficamente, ela sai da onde tu tá e vai se expandindo. Por exemplo, eu tava em Porto Alegre, o transplante ia ser lá. Ela começou a pesquisa o mais perto possível de Porto Alegre, foi abrindo o circo. Sim. E abrindo mundialmente, até Isso encontrar. aí, claro. E a gente encontrou o primeiro doador, marcou a data, tudo certinho, e uma semana antes eles nos avisaram que não ia dar. A gente não sabia o porquê. Por quê? Depois a gente soube algumas outras detalhes, mas foi, se eu não me engano, era uma mulher que ia doar a medula, e ela tinha contraindicação para doar por aférese, que é por coleta no braço. E não tinha peso suficiente para doar para mim por coleta intraóssea. Então não podia ser. Aí cancela tudo. E aí já dá aquele choque. Pô, e aí, a Ana me perguntava várias vezes, não tem medo de achar doador? Eu, não tem medo, vai achar. E a hora que achar eu vou fazer, eu tô bem, eu me sinto bem, tá tudo certo. E o Flávio dizia isso, o momento de ir pro transplante é agora que tu tá se sentindo bem. Claro. E aí passou alguns dias, acho que uns 30, 60 dias, encontramos um segundo doador, que depois fiquei sabendo que é mulher também. Não sei de onde é. Até porque mas eles não revelam, tem um revelam, segredo, tem um sigilo. Né? Exato. Agora eu acho que vai fazer... Depois de um tempo, né? Exato, tá fazendo quase 2 anos agora, eu posso solicitar ao Redome, que eu quero conhecer o doador, e eles vão perguntar pro doador se ele autoriza passar os dados. Exato. Isso. E aí a gente achou uma doadora também, fiquei sabendo que era mulher. Eu sei que foi coletada em São Paulo, mas não sei mais nada. Não sei se essa pessoa era de São Paulo, não sei. Não faço ideia se tem algum tipo de opinião religiosa, opinião política. Não sei nada. Eu só sei que ela foi quem deu a oportunidade de eu estar aqui. Então, tá tudo Isso certo. É incrível. Nós vamos falar daqui um pouquinho também. E aí depois disso entrou o processo de transplante. Marca a data. Aí eu, durante todo esse período, isolamento, em casa, cuidados extremos, né? Sem poder sair de casa, todo aquele cuidado, porque eu não podia ficar doente de jeito nenhum. Então, eu internei no dia 3. 9. No dia 19 de dezembro de 2024. Sim, exato, porque a gente... Exato, não era dia 9. Em casa, né? Isso. Tu fez o transplante dia 19. Isso. Porque vocês uma semana... Isso aí. Teve um período ali que tu exatamente. Acabou visitando lá em casa. Acho que um mês e pouco antes. Quando tinha entre cancelar o doador e achar o outro, se eu não me engano. Isso. A gente veio em Juí também visitar e a gente foi na tua casa lá, exatamente. E aí eu vou te fazer nesse ponto aqui, que tu já vai, na verdade, narrar a conclusão do processo todo, mas só para não perder o gancho, eu acho que vai ser uma oportunidade. Uma pergunta, e aí tu explana. Matheus, pode, por favor, colocar uma imagem linda aqui na tela para todos aqui que estão assistindo contemplar exatamente desse momento. Exatamente. Então, assim, tem uma história, né, nesse quadro. Eu recebi de uma pessoa especial para que Nossa Senhora zelasse pela minha saúde, pelos cuidados, por tudo que eu estava passando naquela época que eu precisei tanto e que, de fato, ela me ajudou e trouxe tudo isso que hoje respinga, né, traz ao encontro dessa bênção que foi recebida. E esse momento foi quando eu te passei. Ela tem uma missão, essa santa, que eu recebi ela com uma missão de, após a minha cura, eu passar para alguém que eu desejasse que também fosse curado. E aí tá o Tiagão, ó. Aí eu passei para ele, Nossa Senhora, que ela fizesse a bênção a vocês, a todos, a família, o tratamento, e que trouxesse, né, essa bênção e magia toda. Eu lembro quando tu comentaste dela, tu falou comigo dela no hospital. Isso aí, visitou a primeira vez. A primeira vez. Exatamente. E ela tá lá em casa hoje. Ela tá na parede de casa, na entrada, na parede de casa.
E aguardando, logo ela... Agora tu vai descobrir alguém, porque a missão Exatamente. dessa santa é andar de mão em mão para aqueles que estão realmente precisando da bênção. E agora, no teu coração, ela vai andar para as mãos de alguém que você determinar, que acha que ela vai chegar, vai dar a bênção e vai partir para todo o sempre aí com as pessoas, fazendo ela girar nesse mundão. Vai saber para onde que ela vai chegar. Onde ela né? vai chegar. Eu lembro que tu me contou exatamente isso aquele dia que tu me deu ela, passou ela pra mim e disse, a hora que tu tiver curado, que vai ser logo, tu vai encontrar alguém que vai precisar e que tu vai dizer, não, essa pessoa vai levar, Isso aí. eu vou passar pra ela essa imagem e vai seguir, vai ajudar essa pessoa. Isso aí. Eu lembro como se fosse hoje, e volta aí, a gente fala disso, até dizer, ó, daqui a pouco vai ter que encontrar alguém. Isso aí. Alguém vai precisar, mas essa pessoa, eu acho que isso tem que acontecer. Acontecer. Exato. Exato. Tem que acontecer. Então, eu lembro como se fosse hoje. É. Não. É bom demais. Continua agora, conclui, porque foi um momento que tu recebeu a segunda possibilidade de transplante. Isso. E aí eu internei no dia 9 e fiz o transplante no dia 19. A minha pega da medula se deu em 11 dias. Que é... Não sei como é que tá hoje, mas naquele período, pelo que as meninas lá do andar, que são maravilhosas, falaram, foi uma das pegas mais rápidas que teve no hospital até Sim. hoje. De um transplante que não é aparentado, né? E que não é transplante próprio, né? Sim. Que é de um doador Isso. desconhecido. Sim. Foi muito rápido. E aí, Abençoado. depois disso, foi o período de recuperar em casa, né? Quando fechou um ano de transplante, comecei a período de vacinações, até nem terminei ainda, tem ainda a terceira dose de algumas vacinas para tomar agora nesse mês de junho. Mas eu tomei todas as vacinas que um Sim. recém-nascido toma de novo. Claro. Mas no final desse ano, foi agosto, eu voltei a trabalhar. Voltei a trabalhar híbrido. E em novembro, dezembro, quando eu tomei a primeira leva, estava iniciando as primeiras vacinas, eu voltei de forma presencial. Maravilhoso. E agora, de Sim, máscara. se protegendo sempre, claro. Exato. Nos Isso primeiros... Isso é uma coisa legal, né, Thiago? Que eu acho que até pode falar pro pessoal que bota a mão no coração. Quando tu tiver ruim, bota máscara. Se Exato. proteja as pessoas que estão no teu entorno. Não espere que o ambiente faça o papel, né, daquele contaminador geral. Então, tu já saiu de casa, não tá legal, bota máscara, cara. Seja empático a todo mundo que tá no teu entorno, porque muitas vezes alguém tá ali, né, que a gente conversava antes, chegamos num lugar, escutamos alguém tossindo, alguém meio fungando e tal, a gente se sente ruim, mas constrangido ao ponto de pegar, você tá ruim, bota uma máscara, por gentileza, né? Não é ofender no sentido de agredir uma pessoa, né, pedindo, mas assim, às vezes a gente se encolhe. E acaba, às vezes, a gente botando a máscara. Exatamente. Em alguns lugares, né? Aí a gente... E não tem problema. Exato. Eu vou lá, boto, mas Eu muitas sempre vezes... tenho, a gente tem no carro. Parte de quem tá com a consciência de, não tô muito bem, então já... A Covid nos ensinou isso, mas muitos perderam esse ensinamento, né? A gente não vê mais as pessoas tomando essa atitude com autonomia, assim, tipo, eu tô ruim, eu vou fazer, vai partir de mim isso. Sim, e... Cabe aqui nós fazer uma campanha, bote a máscara. A gente, como a gente conversava antes, eu disse, hoje é praticamente obrigatório, eu e a Ana, a gente sempre tem máscara no carro, ela tem na bolsa dela, alguma coisa, álcool em gel, então tem no carro, tem na bolsa, tem no bolso. Se tornou um hábito, como outros hábitos que se tornaram, que eu acho que são pequenos fatores em tudo que aconteceu nessa minha trajetória que ajudaram a dar tudo certo. Perfeito, né? Claro. Muitas coisas, enquanto eu não estava acordado, que a Ana cuidou, e depois que ela me forçou a cuidar, e me ajudou a cuidar durante o período que a gente estava isolado em casa, todos os cuidados. Mas até hoje eu ainda tenho, hoje eu estou liberado para ir em alguns lugares mais movimentados, para, né, participar de eventos maiores, mas a gente ainda sente aquela desconfiança. Tu entra num lugar com muita gente, com uma grande população de gente, tu ainda tem aquela desconfiança, tu olha pros lados, é estranho ainda, porque passa muito tempo sem fazer isso. E aí tu escuta alguém tossindo, é a primeira coisa que tu olha, pra ver
Será que é uma tosse alérgica? Será que, Aham. né? Será que é, não, agora é primavera, pô, a tosse não é de gripe, tá? Isso. Só que nós estamos no início do inverno, os primeiros frios, tem muita gente ficando doente, então a gente tá evitando. Hoje é obrigatório, se eu vou pro lado do hospital, máscara. Mas, Se tá lá em Porto Alegre, acho que em todo o estado a gente tem tido vários surtos de H1N1, de alguma, né, de influenza. Então a gente tá indo na farmácia, a gente bota máscara. isso aí. Se a gente vai no mercado e tá muito cheio, eu e ela botamos máscara. A gente hoje não tem como, porque a gente não pega nenhum tipo de vírus, no meu ver, andando na rua. É os lugares fechados, Isso onde aí. não tem janela, onde Isso aí. Pouca ventilação, né? exatamente. Então, pô, hoje eu trabalho num andar que tem bastante gente. E certamente alguém vai trabalhar um pouco resfriado, isso, aquilo, mas eu já tô com a imunidade boa, então a médica já me liberou, tá tudo certo. Mas se eu estou um pouco mais resfriado, eu fico doente, ou eu vou botar máscara ou eu fico de home office. Sim. Eu não vou. Sim. É algo que ensinou, acabou, né? acabou trazendo pra vida essa... Cara, eu dentro desse, né, emaranhado de coisa que a gente acabou comentando e tu trouxe todo o teu tratamento, etapas, né? Episódios, vamos dizer assim, porque a gente sabe que tem muita coisa envolvida. Mas primeiro, assim, engrandecer por ter sido a nossa casa por muito tempo, mas o Hospital Moinho de Vento é sem comentários, né? A estrutura, as pessoas, as equipes, é algo que... Excelência, né? O pessoal me perguntou já, eu acho que eu sempre te disse que eu nunca tive problema. Quer perguntar? Tem alguma pergunta, porque eu não tenho problema em falar, não me sinto Isso aí. constrangido nem nada. Então, o hospital, eu perguntava pro Flávio, depois perguntei pra Lisandro, eles me disseram, não, o tratamento, o transplante, o transplante de medula, ele não é diferente na rede pública e na rede privada. É igual. Ele é o mesmo. Agora, o que tem ao redor é diferente. Então, a estrutura do hospital é incrível. Do Moinho de Vento é incrível. É muito boa. A qualidade dos profissionais que estavam lá é muito boa. As meninas do 7º andar do TMO, Da TMO. que são todas as técnicas de enfermagem, as meninas da limpeza, as enfermeiras, os médicos estão lá. Tu conheceu o blogueirinho São do TMO? incríveis. Depende. É que as gurias me chamavam de blogueirinho do TMO. Tá. Porque tem mais gente que faz, que posta um monte de coisa Não, lá. mas eu tô tirando uma onda, porque assim, quando elas entraram, quando eu entrei lá, elas... Cara, quando eu falei que queria te ver e tal, elas falaram, "Ih, lá vai a blogueirinha do TMO." Sim. As meninas são Mas é que incríveis. vocês já estavam no andar novo. Então não Isso, tinha eu não toda sei aquela se- referência do andar onde eu acabei ficando embaixo lá. Sim, porque se eu não me engano, o andar, a TMO ali, foi onde foi feito. Era na época da Covid, ali era o andar dos pacientes isso aí. mais graves. Depois eles voltaram. Isso, é. Então, o andar lá, bom, a estrutura deles é incrível. É incrível. O andar é totalmente isolado. O ar que entra dentro daquele andar é totalmente filtrado, tem filtro. Eles sabem explicar, Maravilhoso, filtro no né? dias daquilo. Os acompanhantes que entram lá, pô, entrou para um transplante, tu só sai quando o paciente sair. Isso aí. Não pode trocar. Se tu sair, tu não entra mais. E para alguém entrar, tem que fazer uma quarentena, não sei quanto tempo, exames. só Então, controle. o controle é bem rígido, né? O cuidado das meninas é muito bom e eu acho que não é só o cuidado, digamos, das técnicas de enfermagem com medicação, a atenção, conversa, O carinho, né? o carinho O delas. acolhimento, né? A gente passou Natal, Ano Novo lá, É, isso aí. a gente passou nosso aniversário de casamento lá, Aham. durante o TMO, então, pô, Carnaval. trouxeram um bolo, foi um pouquinho antes do carnaval. Ah, um pouquinho antes aí. né? Mas trouxeram um bolo quando a gente fez aniversário de casamento. Legal. Eu não podia comer, Sim, né? sim, mas sim. elas trouxeram de forma simbólica pra Claro, gente. claro. O Natal, o Ano Novo, então o cuidado delas, isso é muito incrível, importante. incrível, fantástico. E eu dizia que sempre, assim, ó, comigo era muito bom, mas era incrível o quanto elas se preocupavam com o acompanhante. Com a Ana que tava Todos lá que comigo. tavam. Uhum. Entende? Então isso, eu já fui lá, eu visito elas, volta e meia a Ana vai doar sangue, a gente sobe lá no andar, quando eu tenho consulta eu subo lá no andar, conversar com elas, visitar, às vezes passo na CTI também, foi agora na última consulta eu passei na CTI e encontrei o Brando, que era um médico clínico geral que cuidava,
E ele disse, não, pode ser a mesma pessoa. Olha aí. Não sou eu. Teve várias pessoas lá que não me conheceram quando eu fui lá. Sim, Porque que tu legal. imagina, eu perdi quase 35 É. quilos na CTI de massa muscular. Eu era outra pessoa, né? Sim, Era outra sim. pessoa. Então, tem fotos minhas que tu não consegue reconhece, reconhecer. não Não reconhece. reconhece. Então, o hospital é incrível. Né? É, A estrutura, os médicos, né, a medicação auxiliar que eles te dão te proporcionam um jeito um pouquinho melhor de lidar com tudo que vai acontecer, né? É muita É segurança muito bom, também, né? É muito bom. É muito bom. E dentro, possível que a gente traga isso dentro de uma importância. A gente abordou aqui, que tu comentaste num momento, e foi a necessidade que nós, pacientes oncológicos, precisamos, até para dar sequência nos ciclos de químio, estarmos bem e fortes. E isso é fundamental, aproveitar agora o mês, né, de Junho Vermelho, que seria o incentivo às pessoas se conscientizarem e serem doadores de sangue voluntários. Claro que no nosso caso, muito que a gente fez campanhas para que repusessem o tanto que a gente precisa. E podemos afirmar, né, Tiagão? Sangue salva vidas. Salvou a nossa, né? Salvou. E eu acho que é uma das coisas que até hoje eu bato na tecla. Infelizmente, eu não posso doar sangue hoje. Exatamente, eu penso a Mas, mesma coisa, cara. Eu fui lá no banco de sangue essa semana, assim, até para dar um apoio para Sheila em algumas coisas lá, que é do mês de junho, do valorização à doação de sangue, né? Eu fui lá e, cara, que vontade de poder retomar. O que a gente pode fazer hoje é incentivar. Incentivar. E É o que a gente tá fazendo. É o que a gente dizer pra faz. essa galera, cara, vão, tirem um tempo. Cara, salva vidas, meu. Ajuda. E eu lembro que foi... isso a Ana me contou também logo depois que eu acordei. Foi muito legal. Que ela divulgou e pediu bastante sangue. Eu tava usando muito sangue. Né? Eu usava não sei quantas bolsas de sangue por dia. Então... E claro que eu só podia usar bolsas de sangue do meu tipo sanguíneo, mas eu ia pegando onde tinha do meu tipo sanguíneo e utilizando, e eu tinha que repor o banco. E eu não precisava repor só do meu tipo. Então, não importa o tipo sanguíneo. Se tem algum conhecido que não é o mesmo tipo sanguíneo então, que tá precisando, vai doar igual. Isso. Porque tu vai ajudar a repor o banco. Então, e aí, eu sei que, como eu saí de Juí, morei em Santa Maria, depois estava em Porto Alegre. A empresa que eu trabalhava, uma empresa com bastante funcionário. Trabalhava antes também, tinha bastante gente. A gente conhecia muita gente do Padre em Santa Maria, aqui de Juí, amigos, familiares, tudo. Foi uma grande mobilização, foi bem legal o que aconteceu. Teve muita gente que foi doar sangue. Tinha gente que saiu de Juí, de Coronel Barros, saiu uma van que a prefeitura ajudou para ir doar sangue para mim lá em Porto Alegre. Aqui de Juí foi muita gente. Santa Maria saiu o ônibus do pessoal de Pádel. Tiveram que recusar um ônibus de Santa Maria porque não tinham como atender. Era muita gente, então foi bem legal. Ainda fico brincando que sobrou a minha conta bancária lá no banco de sangue. Eu ainda tenho saldo. Tem crédito lá. Eu já disse, pode ir usando, que tá bem tranquilo. Graças a Deus, depois da CTI eu não usei muito mais. Era uma bolsa por ciclo e foi muito pouco. Sim. Mas o pessoal me perguntava durante esse período, precisa de sangue, como é que tu tá? Tá precisando de sangue? Eu disse, tô. Eu não tava precisando Até pra mais. incentivar que fosse, né? Eu tô. Mas não precisa ser aqui em Porto Alegre, não precisa vir até aqui. Pessoal de Santa Maria, doe em Santa Maria. Isso. Nossos amigos lá de Santa Maria, volta e meia, eles estão doando sangue lá. Isso aí. E nunca tinham doado antes de acontecer o que aconteceu No comigo. momento que cria esse hábito, é magia. Então, exatamente. Então, a gente tem vários amigos que hoje viraram doadores Perfeito. pelo que aconteceu comigo. Então, isso é uma das coisas mais importantes que tem. Tem que doar sangue, tem que botar isso na rotina. Tem muita gente com saúde podendo ter esse hábito e eu diria que, cara... Faz a diferença. Faz a diferença. Faz a diferença. Né? Faz, é incrível quanto faz. E outro assunto que dá pra gente... Claro que eu tava estudando, lendo até, retomando, porque na época tem o Fevereiro Laranja, que é sobre o incentivo, né, e o conhecimento sobre as leucemias. Mas agora eles meio que se fundem para ser um dar força pro outro, vamos dizer assim, né? Que é o Junho Laranja, o vermelho da doação de sangue, mas tem o Junho Laranja, que é também o incentivo das leucemias. E aí eu trago um extra, né? Um plus, que não é só tão somente a doação do sangue,
que as pessoas têm que ter essa importância, essa consciência, mas sim a doação de medula, se cadastrar no Redome. Se cadastrar no Redome. Que tu é um cara que tá aqui porque alguém doou a medula, alguém teve essa nobreza, essa bênção de tá lá, cadastrou, que é simplesmente uma doação de sangue, vamos dizer assim, é um cadastro É simples. uma coleta de É sangue. uma coleta de sangue. Como se fosse E que coletar para possam hemograma. proporcionar a continuidade da vida como tu tá aqui para alguém. E nada Exatamente. mais do que a importância que tem tu tá aqui e dizer, galera, você pode doar a medula, pode doar sangue, não tem problema. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente vivenciou muito. Principalmente a Ana. Eu tava em casa, tava me cuidando e ela tava começando a fazer divulgação, pedindo. Muitos e muitos amigos meus acabaram se cadastrando no Redome. Isso aí. Né? Pessoas conhecidas acabaram se cadastrando no Redome. E conhecido desses amigos de outra cidade, de São Paulo, até de fora do Brasil aqui, que são parentes, foram se cadastrar Olha para aí. ser doador, entende? Porque disse, vou me cadastrar, vai que sou eu. Né? Isso aí. E Então, se não for pra ti, é pra alguém. Vai exatamente. salvar a vida de uma pessoa, uma criança muitas vezes que precisa, porque tem quantas crianças com leucemia que precisando de um transplante? Agora, acho que nessa última semana a gente ficou sabendo de 2 casos. Até um amigo de um conhecido, de um amigo meu, colega de trabalho. A gente até vai começar a divulgar agora a coleta de sangue. Quando a gente voltar, a Ana vai doar sangue pra ele. Então, ele vai fazer transplante de medula. Ontem a gente falaram de acho que é uma menina de 18 anos também, vai ter que fazer transplante de medula. Então, todo mundo tá procurando alguém. Exatamente. E eu acho que existe muito aquele mito do medo da coleta da medula. E eu coletava medula a cada 30 dias. Uhum. Acho que não é a mesma forma da coleta para doação, mas não que é tu nada vai- muito no mais. momento que tu vai fazer o cadastro, é só uma coleta de sangue. coleta de sangue. É como se fosse fazer um exame, um hemograma. Daí Exatamente. tu vai lá, tem o teu tipo registrado, tem limite da idade, né, para o Isso. primeiro. E daí tu faz esse cadastro, tu faz essa doação, que é de um exame de sangue, tu tá cadastrado. No momento que tu é selecionado, aí é um protocolo, que ninguém sabe de Exato. nada, é isolado, e ao mesmo tempo tu vai lá fazer exames para ver se pode. Que Aí pode. vai ser determinada a forma, que são duas, ou por aférese, ou por extração de medula própria no bloco, que tu vai tirar o sangue da própria medula. Isso. E aí isso, e vai cair em ti o sangue daquela pessoa, seja por forma do tratamento que for, né? Que for combinado pela equipe médica, tudo é tudo protocolar, né? Tudo Isso. tem um porquê de acontecer daquela maneira. E aí tu tá salvando uma vida, cara. Eu acho que esse medo que o pessoal tinha, se eu não me engano, é até abaixo 35. de 35. 35. Abaixo de 35 anos ou 30. É 18 a 35. 18 a 35 anos pode se cadastrar. A doação pode ocorrer depois dos 35. Até os 60, né? Isso aí. Mas Ah, o primeiro, não o sabia tudo. cadastro é até os Mas assim, 18 ó, aos 35. A gente tem que incentivar, e eu vou tentar aqui, no momento que o nosso episódio aqui sair, ter o link do Redome, né, para o pessoal se informar. Vai lá, se informa, porque é consultar o site do Redome. É consultar o site do Hemocentro da sua cidade. Ou se não tem na cidade, pode procurar o Hemocentro mais próximo. E outra, daqui a um pouco vai começando a doar sangue na cidade. Já é um grande benefício para as muito. pessois, né? Ajuda Então é isso. Vamos aqui no episódio nós vamos botar o link ali para as pessoas se informarem e tomar essa iniciativa a partir da nossa, né, De tudo que aconteceu. nossa campanha aqui. Doe sangue, faça o cadastro medula óssea e seja um extremamente salvador de importante. vidas. Né? Plaquetas também, né? Mas aí junto É com que a partir do sangue tu sangue- tira 4 hemocomponentes. Olha Numa aí. doação tu pode salvar 4 vidas, porque a plaqueta pode ir para ti, o CRIO pode ir para mim. Então da tua doação tu faz 4 hemocomponentes. Então olha, cara, 4 pessoas tu pode beneficiar com uma doação. Isso é incrível, né? Então doem sangue e doem medula óssea. Bora lá, Tiagão. Isso aí. Outra coisa que é massa aí a gente valorizar e trazer à tona nesse episódio mágico, eu diria, cara, como que foi dentro do Thiago? Como é que foi a busca, o empoderamento, como é que foi as escolhas que tu teve, né? Porque tem um diagnóstico e aí tudo acontece em 2 segundos.
Pegou o avião, foi pra Porto Alegre, não saiu. Aí daqui a pouco tem transplante de medula. Então isso mexe muito com a gente. Certamente, tu buscou em ti a forma certa de levar tudo isso. Como é que foi? Eu sou uma pessoa muito direta e eu lembro quando me falaram do diagnóstico, eu tinha um pouco de ideia, uma mínima noção do que era, do tratamento, ia fazer quimioterapia, né, um paciente oncológico, toda aquela questão. Mas a minha cabeça, do início ao fim, tanto do primeiro tratamento, quando eu estava acordado, e no transplante, tá, vamos tratar. Era simples. Tô doente, vou tratar, tá tudo certo. Passou isso, tu tá sentindo, por exemplo, quando eu fui pro transplante de medula, tu tem alguma coisa? Não tenho nada, mas eu tenho que fazer o transplante de medula. E eu vou piorar e tá tudo bem, depois eu vou melhorar. Então, a minha cabeça sempre foi isso. Eu acho que a soma pro sucesso de tudo são pequenas ações e cuidados e pensamentos que tu tem durante todo esse processo. Então, tem uma coisa que é muito importante, que é a tua rede de apoio, o teu pilar. No nosso caso, as esposas. Bom, se não fosse elas, a gente não tava aqui. Tudo que aconteceu. Eu sempre dizia, a cabeça tem que estar em ordem. Tu tem que querer. Então, me perguntavam, a Ana me perguntava, tu não tem medo? Eu, não. Tá, mas não tem medo de não dar certo, do tratamento não funcionar? Não tenho medo. Vou ter que tratar, não tenho que fazer. Sentindo medo ou não, tem que fazer, né? Tem que fazer. Querendo ou não, tem que fazer. Então, são alguns exemplos que eu costumo dizer para algumas pessoas que conversam, que às vezes me conhecem, me perguntam como é que foi e tudo. Eu dizia assim, são pequenos fatores que causaram esse sucesso. Por exemplo, o cuidado que a gente teve em casa, que a gente tem até hoje. A higienização dos alimentos, a higienização de tudo que entra para dentro de casa. A gente chega do mercado com a sacola, passa álcool em tudo. Até hoje. Passa álcool em tudo, nada vai pra geladeira sem passar álcool. As frutas e verduras todas são higienizadas na água boa, conforme era a orientação lá no início, a primeira vez que a gente foi para casa, lá no tratamento. E até hoje segue isso. Então, os nossos cuidados desde o início, quando eu acordei do coma, quando eu voltei e comecei o tratamento, eles foram tão rigorosos ou até mais rigorosos do que os médicos pediam. Isso é um dos fatores. E isso segue até hoje. Né? Isso é um dos fatores. Pensamento positivo é outro fator. Pra mim, não tem como tu não tá com a cabeça. Se tu não te botar a cabeça em ordem. Eu lembro que quando eu acordei do coma, eu até falei com a psicóloga do hospital algumas vezes. Eu tava muito preocupado com, a Ana Laura tá perdendo emprego. Tá perdendo tempo de trabalho, ela tá afastada do emprego, como é que ela vai ficar? Será que vai dar tudo certo? Será que vão mandar embora? Será que... Esse pensamento todo vinha, e eu ficava muito preocupado com ela fora do trabalho. Digo, olha o que eu estou causando de problema na vida dos outros. Acho que naquela época a mãe tava lá, e algum período também dizia, a Ana tá perdendo trabalho, a mãe tá perdendo trabalho, não estão trabalhando, tá todo mundo parado por minha culpa. E aí aquilo foi acalmando, aquele pensamento foi passando. Eu lembro que eu falei pra ela, falei pra ti também sobre isso. Eu disse, e depois isso passou, eu digo, não, tá tudo certo, agora vamos resolver. Chega um momento que tu tem que resolver, não tem o que fazer, e não tem como ficar protelando, né? Sim, nessa decisão de fazer, de querer doer alguma coisa, no sentido assim, em ti, na minha opinião, eu, Lorenzo, pra mim, medo eu sempre senti, até porque o desconhecido a gente não tem nem noção do que vem pela frente, mas nunca deixei de ter coragem de enfrentar esse medo, mas medo eu sempre sentia das coisas, né? Receios. Então, isso que eu quero ver em ti, assim, que sim. aquela coisa, cara, tu pode dizer assim, você pode, é corajoso, mas enfrenta, né? Traz aquilo de reverter o que seria... O que conduziria para não fazer, não, pelo contrário, tem que fazer. Exato. Isso eu acho que é bem claro, tu pensa, porque, eu fiquei muito tempo no hospital e tu fica deitado numa cama, nos primeiros dias eu tive que reaprender a caminhar, acho que tu passou por isso também, então, aquele voltar a caminhar, então, durante isso, tu passa muito tempo pensando, porque às vezes tu não consegue dormir, e, tu tem medo? Tem, tá, mas no mesmo momento que dá medo, a tua coragem tem que passar isso e dizer assim, né?
Isso aí. Vamos lá. Se eu ficar Empodera, pensando né? nisso, não vai andar, a coisa não vai dar certo. Aí, perfeito. Eu pensava muito nisso e eu uso alguns exemplos que pra mim são, na minha cabeça, é até difícil, como eu comentei contigo lá embaixo, antes de, é difícil às vezes falar isso porque parece fácil, mas não é que foi fácil, é que na minha cabeça é simples. Pô, o médico me dizia, tu tem que te alimentar. E eu disse, tá bom, eu vou comer então. E eu comia. Enquanto eu conseguia engolir saliva, eu comia. Então, isso foi marcante pra mim, assim, o pessoal vinha trazia o almoço e eu pedia mais um, porque eu tô conseguindo comer, eu vou aproveitar e vou comer bem. Isso aí. Porque eu sabia que Criar se eu não me alimentasse, não ia... Isso pra mim alimentação é fundamental. O pessoal os nutricionista do hospital, elas são incríveis, então Mas pensa. ajustam de tudo que é forma. Ah, tu não gosta disso, tu gosta daquilo, o que tu quer comer, o que é mais fácil, o que o gosto tá bom, o que não tá bom. Então, isso facilita muito a vida também, mas isso eu tinha na minha cabeça, eu digo, cara, eu tenho que me alimentar. Aí dá aquele medo, pô, daí tu começa a ter algum tipo de reação, começa a dar um pouquinho de febre. Ah, não pode ter febre. Não pode ter febre. Tem que estar forte. Não, tu não. Qual é o risco? Ah, se tiver febre, infecção, aquela coisa toda. Não pode ter febre. Aí começava um pouquinho de febre. Não, mas isso é medicamentosa. Aí eu passava aquelas noites em claro. Pô, será que é febre? Não é? Daí eu cochilava um pouco, tinha febre, eu acordava, tava a Ana com compressa de água para baixar a temperatura. E é realmente da quimioterapia a Sim. febre. Então, depois tu vai, durante os ciclos, tu vai isso aí. conhecendo o teu corpo, Isso vai aí entendendo. já não é o mais desconhecido. Né? O que era um pouco desconhecido, tu vai começando a aprender e Isso vai aí. começando a entender, mas sempre dá um medo, né? E durante todo o tratamento, o primeiro tratamento e o transplante são medos diferentes, né? Então, tu vai se acostumando, vai aprendendo. Mas tem que ter coragem. Se tu não botar na cabeça que sair daquilo, vai dar certo e vai melhorar, eu dizia isso. Tá, mas tu não tem medo? Não. Tá, mas e agora? E se o tratamento não funcionar? Eu digo, não, mas vai funcionar. Eu vou fazer o tratamento, vai dar tudo certo. É. Tá, mas e agora? Agora me dá o remédio. Segue, vambora, vamos pra próxima. Meu pensamento sempre foi esse, eu sempre fui muito assim, tá? Problema que não tem solução, o solucionário está. Ah, esse aqui tem solução? Tem. Qual que é? O remédio. Então dá pra cá. Bora, remédio. Né? Vamos medicar, vamos tratar, vamos pensar. E esse sempre foi meu pensamento. Então, claro, não é fácil tudo que a gente passou. Eu acho que tu teve os teus percalços, eu tive os meus. Isso aí. Alguns foram parecidos, alguns totalmente diferentes. Mas tudo que foi acontecendo, a gente tem que achar um jeito de lidar com aquilo. Exatamente. No início eu lembro que quando eu voltei a falar, eu tentava ligar. Ligava pra tua mãe, liguei pro Eero, pra algumas pessoas, ligava pra mãe por telefone e eu não conseguia falar, porque eu me emocionava, eu não conseguia falar no começo. Sim. E depois foi virando normal, digo, passou, agora tá tudo certo e vambora. Massa, que massa. Então, isso vai ajudando a gente a superar. E tem quem que é a Mana? Não sei A Mana, claro, a Mana. A Mana. A Mana é uma anja naquele hospital, né? Exatamente. Ela corria pra tudo com a gente. Então, assim, pô, ajudou com roupa pra lavanderia, com tudo. E ela fala uma frase que eu uso até hoje, que a leucemia, ela é uma doença que te sequestra da tua vida. Porque no momento que tu descobriu até o momento que tu tá curado, que tu começa a ser liberado pra voltar um pouco à vida, tu é um refém, tu fica isolado. E os piores dias são sábado e domingo. Porque sábado e domingo o movimento no hospital diminui. As pessoas que entram no teu quarto são menos. Uma quantidade menor de pessoas. Então o movimento fica menor, daí enche o saco, aí é ruim. Os sábados e domingos eram os piores dias. Aí a gente tinha que conversar, zerar tudo que tinha Netflix. Bom, eu assinei todos os streamings que tinham. Sei. Tu sabia até o movimento do sol, Não, cair na janela. Exato, qual horário que era bom de ir na janela pegar um sol, qual horário não era. Sei. Aí as meninas, eu não vou lembrar o nome, mas elas compraram um livro pra pintar. A TEF. Comprou um livro pra pintar. Quem sabe tu vai gostar de pintar, passar o tempo. Aí eu comecei a pintar. Não deu 5 minutos. Eu já não, dá pra mim, dá pra cá. Vamos pra outra coisa. Eu sou muito... E aí vamos jogar carta. Jogamos uma do... Não é pra mim também. Vai lá. No transplante agora, que a gente conseguiu se preparar para ir pro hospital, mas levei o computador. Eu digo, vou botar alguma coisa, vou jogar alguma coisa no computador, vou olhar alguma coisa no computador. Sim. Tu não arruma, tu faz um pouquinho de cada coisa para ir passando o tempo. E a físio, como é que foi para ti? As físio? Para mim foi muito... eu fiz a físio principalmente com o Lucas, né?
O Lucas Góes. E foi muito bom. Eu lembro que quando eu saí da CTI, eu disse, eu preciso caminhar, eu quero voltar a ter minha independência, de ter, né, não ficar dependente dos outros pra tudo. Então, logo no começo, eu lembro que ele chegou no quarto e era ele, normalmente era mais ele que me atendia lá, e ele tirou meu oxigênio e disse assim, não, tu tá com 0,2 de oxigênio, tu não precisa de oxigênio. Tirou o oxigênio, desligou e assim, vamos, e já levanta e mexe os braços, e aí começa. Então eu voltei a caminhar com o andador muito rápido. Acho que em um dia eu tava com o andador já, e em 5 dias eu tava só com Soro. Com a bengala do soro. a bengala do soro. Eu já nem lembro o nome do apoio do soro lá. E logo depois bicicleta, e aí começou o fortalecimento. Então foi muito importante para recuperação física, né? Foi muito bom. E eu lembro que tu fazia bicicleta também, né? Sim. Tu pedala bastante, né? Se eu não me engano, não sei se ainda pedala ou não, mas... Agora eu tô num processo de voltar, mas... E aí eu lembro que as meninas falavam da tua história, que tu pedalava não sei quanto, e daí foi pra lá, e daí... né? E o esporte é uma coisa que ajuda bastante, né? Eu digo que o esporte, a bike salvou a minha vida. Exatamente, porque tu tá preparado pra aguentar, pra suportar tudo que vai acontecer. E essa vontade de voltar a fazer também ajuda, Isso né? aí, é isso aí. O estímulo, né? É um estímulo, né? Que tu visa, eu quero aquela condição de novo. É. Eu quero voltar a fazer aquilo. Matheus, por favor, só o time que anda a coisa. Nossa, Thiago, já falou o tempo e tem muita coisa, mas bora lá, vamos ficar por aí. Mas assim, cara, é muita coisa boa, né? Eu acho que as pessoas têm que enxergar isso. Os diagnósticos passam, a condução, a coisa, tudo depende de como se encara. Isso. E as pessoas ajudam muito, a estrutura ajuda muito, mas essencialmente somos nós, indivíduos. Eu da minha forma, você da sua forma, as pessoas que passam por dificuldades, cada uma da sua forma. E é tanta coisa que eu acho que cabe muito esse papo em vários momentos. A gente homenagear muitas coisas, pessoas, e homenagear, fazer as campanhas, como a gente está incentivando aqui. Mas eu quero que tu agora puxa lá do fundão, e uma recorrência que eu tenho no programa é perguntar para a pessoa entrevistada o como tu pode dizer para as pessoas que elas também podem. Passa o teu recado aí para a galera. Eu acho que, da minha opinião, todo mundo vai passar por algum tipo de dificuldade na vida. Seja ela de saúde, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, qual seja o motivo. E eu sempre digo assim, tu tem que fazer algo. Tu não pode esperar que as coisas caiam do céu, para qualquer que seja a situação. E tu tem que escolher pessoas para estarem do teu lado, que tu possa contar nesses momentos, porque quando tá tudo muito bem, né, a gente tem muita gente que tá do lado, mas é nos momentos ruins que a gente vê quem realmente ajuda, e isso é essencial. É muito bom ter pessoas para contar. Mas eu acho que a coragem para enfrentar e a vontade, para mim é simples, tu tem que ter vontade. Se tu não tiver vontade de passar por aquela situação, tu vai ficar nela. Ou ela não vai se solucionar, ou ela vai se arrastar por mais tempo. E principalmente na saúde, às vezes tu não pode deixar isso se arrastar por mais tempo. Então tem que ter essa força de vontade. Na minha visão é isso. E eu sempre digo que eu aprendi muito que tudo que a gente faz de bem pros outros, isso volta pra gente, de alguma forma. Então, eu sempre fui assim, sempre vou ser, o que eu posso ajudar os outros eu ajudo, e eu acho que isso tudo voltou pra mim, energia positiva. Pô, eu brinco que a gente ainda tá devendo algumas promessas, né? E para ir em alguns lugares, pagar as nossas promessas, mas eu brinco que eu passei por todas as religiões, né? Pessoas que acreditavam cada uma em sua crença, rezaram por mim, mandaram energia positiva, isso ajudou muito. Mas eu, pensando em mim, o que eu fiz e o que eu consegui, o que os outros podem fazer também, é a força de vontade. Se tu não quiser passar por isso, se não pensar positivo, vai complicar. Vai ficar mais difícil. O que poderia ser um pouco mais fácil vai ser mais difícil.
Então, na minha visão, é isso, é ter uma coragem, força de vontade, né? Fé que tudo vai dar certo. Eu acho que isso é extremamente importante. E se eu posso, né? Você pode, eu acho que todo mundo pode. Então Que massa. é isso, é força de vontade. Pra mim, essa é o resumo, assim, de tudo, sabe? Fantástico, fantástico. Eu te agradeço imensamente por estar aqui. Ana, obrigado por trazer esse cara pra cá e por vocês virem aqui. E você pode abrilhanta com teu testemunho, com a tua força de vontade, as tuas escolhas, e que agora a gente inspire muitos que estão por escolher o caminho certo. Obrigadão. Valeu. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição, né? O que precisar. Eu já estou fazendo, porque quase vai fazer 2 anos de transplante, então logo, logo a gente está com aqueles 5 anos que a gente fica Isso, mirando. tão sonhados. E estou à disposição, Larissa. Show, Thiago. Tá? Dúvida. Do mais, muito obrigado. E eu acho que todo mundo pode. É só querer, né? Exatamente. Valeu. Obrigado, Matheus.